Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mais Faturamento. Eu sou Arthur e hoje eu vou te falar como é que tu vais utilizar o tempo a teu favor para aumentar o teu lucro sem precisar aumentar a equipe, sem precisar aumentar equipamentos, utilizando os recursos que tu já tens hoje. Antes de te apresentar essa forma de conquistar mais lucro utilizando os recursos que tu já tem hoje, eu gostaria de te falar a respeito da jornada Mais Faturamento que nós vamos estar realizando em setembro. A jornada Mais Faturamento vai ser composta de 3 workshops, sempre às 20 horas, aonde nós vamos conversar a respeito de como é que tu vai conseguir obter mais lucro, conquistar mais lucro de maneira lícita, de maneira sustentável, utilizando os recursos que tu já tens hoje. Então, se tu queres saber como fazer isso, eu vou deixar o link na bio do Instagram, na bio do TikTok, aqui na descrição do vídeo no YouTube e na descrição do vídeo no Facebook. Então tu podes utilizar essas redes aí para tu saberes como é que isso vai acontecer e como é que vai ser essa dinâmica. Eu gostaria muito de te encontrar lá, certo? Então, te prepara aí, te agenda, que nós vamos falar detalhadamente sobre esse conteúdo nessa jornada Mais Faturamento. E a gente precisa se livrar, né? Então, uma das maneiras de lidar com isso no MPG é reduzir as incertezas e aumentar o planejamento, né? Então, a gente vai trabalhar com o método Privacy Go para te levar a ter mais lucro, mas através de planejamento, né? Nós já vamos aqui usar duas estratégias, né? Reduzir ali o meu pensamento com o passado e reduzir ali as minhas projeções futuras ruins, né? Eu vou fazer com que essas coisas elas vão trabalhar de uma forma mais racional, mais coerente, né? Então, nós vamos substituir a vontade de ter 30 horas no dia, né, por uma rotina que faz parecer que o dia tem muito mais do que 30 horas. Né? Então, tu deve estar te perguntando, como é que nós vamos fazer isso, Arthur? Certo? Tá te perguntando isso? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que essas coisas vão acontecer desse jeito? Né? Então, nós vamos ter planejamento. Né? Nós vamos ter planejamento. E isso é dentro do método Privacy Grow, então a gente vai trabalhar com esse planejamento de uma forma adequada, vamos fazer um plano de ação, vamos ter diversas ferramentas e instrumentos para fazer isso. Né? E eu vou te passar resumidamente algumas das atividades, algumas coisas que nós precisamos cuidar para que a gente consiga então ter aí esses resultados, certo? Vamos passar por elas, né? Vamos? Então, primeiro, bom, se eu tô tendo muita questão de estar projetando o futuro de uma maneira ruim, estou com muita ansiedade, ou tô com muita angústia, muita tristeza, né? Então quer dizer que eu estou um pouquinho deslocado da minha presença, eu não estou no tempo presente. Se eu estou tendo isso demais, a recomendação é procurar ajuda profissional para tratar com isso, né? Um bom psicólogo, um bom psiquiatra, eles podem ajudar a resolver essa questão de uma maneira que tu nem imaginava, uma maneira simples, uma maneira prática, uma maneira objetiva, né? Então, investir tempo e investir dinheiro na tua saúde psicológica é fundamental. Quando a gente está com o braço quebrado, a gente vai no hospital e conserta o braço quebrado, né? A questão psicológica ela não é tão visível assim, né? Então, às vezes a gente está sofrendo, tá passando por algum tipo de sofrimento, né? Como se fosse um braço quebrado, só que essas projeções de futuro, né? Essas lembranças aí traumáticas do passado. E elas estão ali sempre nos atrapalhando para crescer. Então, o primeiro passo que eu quero te deixar aqui para a gente conseguir avançar, a primeira sugestão, a primeira dica, né? É tratar da saúde psicológica, né? Com um profissional especializado para isso, um psicólogo, um psiquiatra, né? E aí tu pode me dizer assim, pá, Arthur, mas isso é caro.
Arthur, não tem dinheiro para ficar pagando sessão com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Vou conversar com meus amigos, vou no bar tomar uma cerveja, né? Vou tomar... São coisas importantes, né? Sair com teus amigos, conversar com eles, tomar uma cerveja. Mas não é a mesma coisa que tu tá conversando com um profissional habilitado para fazer isso, tá? Então, o governo ele disponibiliza um auxílio para essas questões chamado CAPS. CAPS, CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Eu acredito que seja essa a sigla, tá? E eles são gratuitos, né? Então tu pode procurar um centro, né? Lá o SUS tu oferece isso. Então tu vai ter atendimento psicológico ali que vai te ajudar com essas questões. É uma dica boa, tá? Aproveita que tu tem essa oportunidade e trata, isso vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, já antes da gente entrar no método, eu já estou te dando algumas sugestões para que tu consiga melhorar essa questão da relação do tempo e já colocar o tempo ao teu favor para conseguir ter o lucro que tu merece. Como que tu vai fazer isso? Bom, tu vai reduzir o tempo e a energia que tu está gastando com as questões futuras e passadas e vai dedicar essa energia ao presente. Né? Então, se tu está com uma demanda muito grande dessas questões, ajuda profissional ajuda, né? Ajuda profissional ajuda é boa, né? Então, procurar um profissional ajuda a resolver isso. Uma outra forma aí que a gente tem, né? Uma outra que auxilia a gente nisso, né? É a meditação, né? A meditação, ela consegue, então, ajudar a gente a treinar a nossa mente, né? A ficar no tempo presente. Tu vê que é importante isso, né? Então a gente consegue, através da meditação, treinar o nosso cérebro para não ficar perdido no passado nem no futuro. Porque esse que é o problema, né? Ter lembrança do passado é normal, né? Projetar o futuro é normal, é necessário, inclusive, projetar o futuro. A gente projeta o futuro, né? Mas o problema é quando isso é demais, né? Então, quando isso nos causa muita ansiedade, quando nos causa muita angústia, muita tristeza, né? Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro. Como tudo na vida da gente, tanto o nosso método, é treinamento, é desenvolvimento, né? Então, quando eu vou fazendo muita coisa, quando eu vou fazendo atividade muitas vezes, quando eu vou treinando muito alguma coisa, o resultado é melhor, né? O jogador de futebol não sai jogando bem quando ele começa. Geralmente ele começa muito cedo, lá criancinha, e vai se desenvolvendo, vai se dedicando àquilo, vai se desenvolvendo. A mesma coisa aí é com essa questão da meditação, né? Então, o Zen budismo tem o Zazen, que é uma meditação que ajuda muito. Eu pratico isso. O yoga tem muitas meditações que ajudam também. Já pratiquei muito isso também. Pratico, gosto, faz bem para ajudar a gente a se concentrar mais, né? Então, melhora a concentração. A terceira dica: qualidade de sono, né? Então, a qualidade de sono, durma bem, né? Durma com qualidade, né? Durma profundamente. Então, o sono ele ajuda a regular ocitocina, vários hormônios, né? Que vão gerar algumas reações no nosso organismo que vão manter ele mais equilibrado, né? Vão manter ele melhor posicionado para enfrentar os desafios diários e vão nos ajudar a ter mais concentração. Né? Vão nos ajudar a conseguir focar melhor no que precisa ser focado de uma maneira saudável, entende? A gente consegue avançar, a gente consegue se desenvolver e consegue entregar isso melhor, né? O quarto é ter uma alimentação saudável, né? Então pensa, olha só, uma alimentação saudável, evitando álcool, evitando açúcares em excesso, né? Evitando alimentos industrializados, o teu organismo funciona melhor, né? Tu vai gastar menos energia e vai levar menos toxina para o teu cérebro. Então, quando tu consegue reduzir, primeiro, o gasto de energia para processar tudo que tu tem que processar e consegue fazer com que funcione bem tudo isso, tu consegue ter um resultado muito melhor, né? Então tu consegue se desenvolver mais, se desenvolver melhor, porque o teu organismo não está tão ocupado
com outras diversas atividades, né? Então, processar todo um alimento gorduroso, um alimento que tem uma quantidade muito grande de açúcar, né? O álcool também, ele acaba em proporções que são grandes, ele acaba prejudicando a nossa capacidade de concentração, né? Então, cuidar tudo isso, a gente consegue ter uma qualidade melhor de vida e efetivamente consegue produzir melhor também, né? A quinta sugestão que eu tenho para ti é ter uma atividade física regular, né? Então, lá nas minhas 168 horas semanais, quantas horas da semana eu estou dedicando à minha saúde física, né? É importante, principalmente depois que a gente passa uma certa idade, né? O nosso corpo começa a reclamar. O nosso corpo precisa de ter cuidados, né? Então, eu consigo fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 1 horinha, 3 vezes por semana, né? Já é alguma coisa. Ah, eu consigo me dedicar aí 8 horas por semana atividade física, né? Ó, que legal, eu consigo fazer atividade aí nos 7 dias da semana, eu consigo ter alguma atividadezinha física. Poxa, importante, bacana, né? Que bom que a gente consegue desenvolver isso, né? Ah, não, eu não consigo. Bom, procura colocar alguma atividade, uma caminhada que seja, né? Fazer uma caminhadinha ali, 30 minutos de caminhada, 10 minutos de caminhada, é melhor do que não fazer nada, certo? Então, procura lá botar pelo menos uma atividade de uns 30, 40 minutos no dia, né? 45 minutos, 1 horinha. Pô, dá uma esforçada aí, né? Uma caminhadinha de 40 minutos aí, 1 hora, pô, vai te fazer um bem danado. Todo dia, né? Tu vai oxigenar mais o teu organismo, o teu cérebro, né? Então, é importante cuidar isso, tá? E o sexto, né? Estabelecer uma rotina diária. Né? Então, faz uma rotina diária. Estabelece uma rotina diária para que tu possa ter um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para fazer a tua atividade física, um horário para se alimentar. Né? Habitua o teu organismo, a lidar com essas energias, com esses gastos energéticos, né? Na hora que eles estão acontecendo, certo? Então te habitua com isso. Habitua o teu organismo, né? Educa ele, treina ele para conseguir fazer tudo isso de uma maneira boa, certo? Então, quando tu não tem uma rotina, né? Tu não sabe o que vem depois, o que vem antes, né? E isso aumenta a tua ansiedade. E é normal, mas aconteceu isso aqui. Quando tu perde esse centro, tu fica pensando muito no passado, fica pensando muito no futuro. E quando tem uma rotina, o teu cérebro ele se desliga de ter que se preocupar com o futuro, com o passado, porque tu sabe que tu tem que executar na hora. Então, o vantajoso, o benefício da rotina é reduzir a ansiedade, reduzir a angústia, reduzir a tristeza, reduzir o estresse, porque tu sabe o que vai acontecer, né? E quando tu vai fazendo, a primeira vez tu não sabe, mas tu vai executando tantas vezes aquilo que tu consegue saber como é que as coisas vão se dando. Pode acontecer coisa diferente, pode dar errado? Claro que pode, vai dar errado algumas vezes, né? Mas, imagina, uma coisa é tu tá submetida à condição de estresse toda hora, e outra é tu ter uma situação de estresse ali esporadicamente. Consegue ver a diferença? Então, quando tu tem uma rotina, tu elimina, tu alivia muito o estresse. E isso faz com que tu renda melhor. Então, se tu rende melhor, tu consegue ser mais produtivo. Porque aqui a gente não está falando em aumentar o tempo. A gente está falando em aproveitar melhor o tempo. Todas essas dicas, tudo isso está dentro do método Privacy Grow para a gente conseguir ter uma qualidade melhor na vida profissional, na vida pessoal, que eu consiga ter mais tempo para minha família, para minha saúde, tá? Que eu consiga ter mais tempo para mim e efetivamente conseguir ter mais lucro. E aí tu vai me dizer, lucro financeiro? Sim, lucro financeiro, mas não só lucro financeiro, né? Não só lucro econômico, não só mais dinheiro, mas mais saúde, né? Mais tempo de qualidade. Tu percebe que o lucro que a gente está falando aqui, ele é muito maior do que apenas um lucro econômico. O lucro econômico também, e ele é importante, mas a gente consegue ter muito mais que isso. Certo? Tu gostou? Fez sentido para ti? Tu queres saber mais a respeito disso?
Então estabelece uma rotina diária. Quais os benefícios de utilizar bem o tempo, a fim de aumentar todos esses lucros que eu te falei, né, de maneira lícita, maneira sustentável e com os recursos que tu já tem hoje. O que a gente falou aqui não adiciona nenhum recurso a mais. É só organizar o que tu já tem, né? Tu não vai ter mais de 168 horas na semana. Elas vão ser as mesmas e tu vai utilizar elas de uma maneira diferente. Tu vai te relacionar com ela de uma maneira diferente. Tu vai utilizar ela melhor. Tu vai ter mais tempo para fazer isso, certo? Tu gostou? Tu queres saber mais? Então a gente vai ter a jornada Mais Faturamento aí em setembro, dia 22, 25, 26 de setembro, às 20 horas no horário de Brasília. Nesses dias eu vou estar te falando mais aprofundadamente de cada um desses tópicos que a gente tem trabalhado aqui e vou te falar a respeito do método Privacy Grow, como que a gente consegue colocar tudo isso dentro do método e desenvolver. Quer seja online, quer seja presencialmente, dezenas de pessoas, de clientes que já estão fazendo isso. Deixei o link para ti na bio do Instagram, na bio do TikTok, na descrição do vídeo no YouTube, no Facebook. Então vai lá e fica sabendo mais como é que tudo isso está se dando, certo? Eu sou o Arthur, foi um prazer ter estado aqui contigo hoje e nós nos vemos em breve. Um grande abraço, até mais!